Oi, eu sou a professora Bárbara, sou professora de português e a gente está aqui para trabalhar o módulo de literatura do Enem. Hoje a gente vai falar sobre o romantismo. Vamos lá? O romantismo brasileiro estava repleto de nacionalismo. A independência do Brasil, conquistada em 1822, reforçou a necessidade de afirmação da identidade nacional. Aqui está faltando um desenho. Da identidade nacional. Tudo que era considerado um símbolo brasileiro passou a ganhar destaque, como o índio, a natureza e a linguagem. Então, gente, desculpem minha garganta. Finalmente o Brasil, ele foi, ganhou sua independência. Então, tem uma preocupação de, primeiro, da formação de uma identidade nacional. A gente ainda estava muito influenciado pela Europa, principalmente por Portugal, Então, tem uma necessidade dos intelectuais da época de criar essa identidade nacional, de sentir que a gente tinha alguma coisa que era nossa. E esse estilo literário, o romantismo, ele vem para ele dá força para essa vontade, para essa necessidade, Então é uma maneira, seria uma forma de expressar isso que estava sendo construído, de expressar o que eles gostariam que fosse enaltecido na nossa terra, algo que fosse 100% nosso. Então, a nossa linguagem, a natureza e o índio. Que a gente vai ver que o índio, ele começa a ser representado como se ele fosse um cavaleiro medieval. A gente vai entender isso melhor, tá? Então, isso tudo está acontecendo nesse contexto. A publicação de Suspiros Poéticos e Saudades, de 1836, de Gonçalves de Magalhães, é um marco do início do romantismo no Brasil. E em seu prefácio encontram-se algumas das diretrizes da nova estética. A gente vai perceber que as escolas artísticas, literárias, todas elas vão ter, todas ou quase todas elas vão ter uma espécie de manifesto. O que é isso? Pode ser um manifesto que foi pensado, tipo o manifesto da semana de 22, do modernismo. Eles foram lá e escreveram o que eles queriam, como que era poesia modernista. A gente vai ver que vários outros estilos, os autores se preocuparam em delimitar, olha, a poesia que vai ser produzida agora nesse momento, ela tem que ser assim, assim, assada. Ela tem que ter tais características. E aí, em alguns casos, alguns textos que foram feitos espontaneamente, nem foram com essa ideia de serem manifestos, passam a ser considerados manifestos, porque a gente percebe que a primeira forma de expressão daquele estilo, daquela maneira, Então o prefácio encontra-se as diretrizes. Então, provavelmente ele pega no prefácio dele, prefácio é aquela parte que vem antes do livro, tá, gente? Aquele textozinho, geralmente é uma outra pessoa que escreve, às vezes é o próprio autor. Então, no próprio prefácio, do Gonçalves de Magalhães, ele escreveu coisas que faziam parte da obra dele, que estavam ali. E que depois viraram as diretrizes, dessa nova escola que era o romantismo, começando no Brasil, tá? Lógico, importante dizer que o prefácio dele serviu como diretriz no Brasil, tá? O romantismo lá fora ele já estava acontecendo. Como na Europa, como eu acabei de dizer, o romantismo buscou a figura do cavaleiro medieval, o símbolo do herói, o Brasil, que não tinha um passado medieval, transferiu essa representação para o índio. Bom, lá na Europa, o que está acontecendo? O cavaleiro medieval, aquele das novelas de cavalaria, que era um homem nobre, de bom coração, de caráter, Essa figura passou a ser o herói. Então, nas histórias, nos romances,
né? O cara que vai sofrer por amor, que vai lutar pelo amor de certa mulher, que vai sofrer, que vai se aventurar, esse cara é o cavaleiro medieval. Mas, pô, o Brasil não teve um passado medieval. Como é que o Brasil adaptaria essa questão para cá? Então, qual foi a saída? O índio, que era algo 100% nacional, né? Quando os portugueses chegaram, eles já estavam aqui. E, ao mesmo tempo, o índio tinha essa coisa exótica, desconhecida, né? Acontece uma generalização, vamos né, combinar, tanto na Europa quanto aqui. Se você pega a figura de alguém, do índio, do cavaleiro, de quem quer que seja, e constitui nele a figura da coisa pura, da coisa nobre, e cria esse imaginário como se sempre fosse assim, se todo índio fosse assim, todo cavaleiro medieval fosse assim, né? Isso é uma estereotipização. Mas, para produção, para meio de produção literária, é válido, né? Provavelmente algumas mocinhas ficaram com essa coisa, com o índio, né? Essa coisa, esse interesse pelo indígena e tudo mais. O que no final das contas era bom, né? Porque eles ainda eram, como ainda são, né? Os índios mesmo, que estão nas tribos e tudo mais, muito marginalizados, né? Esquecidos pela sociedade. Bom, então o Brasil não tinha passado medieval e transferiu essa representação para o índio, retratado sempre como um nobre guerreiro. A opulência tropical do país também era mais um símbolo romântico. Gente, no romantismo europeu, a gente vai ver que a natureza é um refúgio, tá? Um refúgio para as dores e sofrimentos. A natureza vai refletir aquilo que o herói está sentindo. Então, a gente tem lá uma obra muito importante alemã, que é um dos marcos do romantismo europeu, que chama Os Sofrimentos do Jovem Werther, que é do Goethe. No Sofrimento do Jovem Werther a gente vê assim o romantismo como a gente viu na segunda fase aqui no Brasil, que depois a gente vai chegar lá. O Werther sofria por amor. Sofria muito, um amor inalcançável, inatingível, né? Tem essa característica também. E aí, toda vez que o Werther se sentia mal, o que ele fazia? Corria pro bosque. Quando ele chegava no bosque, a natureza estava como? Refletindo tudo que ele tinha por dentro. Então, a natureza ela vai ser, nesse romantismo europeu, por certas vezes, obscura, né? Sombria, né? Você entra no bosque fechado e tá tudo meio escuro, né? Meio úmido, frio, né? Então a natureza ela vai refletir essa coisa, né? O interior. Então, pô, um país que tinha essa exuberância tropical, essa opulência, essa riqueza que a gente tinha aqui, era um cenário perfeito. Por que não, né? Um cenário perfeito para também ter essa coisa, natureza, né? Natureza e homem, ok? A produção literária do romantismo brasileiro é bastante variada e teve representantes na poesia, na narrativa e no teatro. Vamos lá, ó, romances. Os romances que foram, né, quem produziu romance nessa época? Entre os romancistas do período destacam-se Joaquim Manuel de Macedo, da Moreninha, bem famoso, Manuel Antônio de Almeida, José de Alencar. José de Alencar, então, gente, esse cara escreveu muito, tá, no romantismo. Nós temos 5 minutos, 5 minutos ou 11 minutos? 5 minutos, 5 minutos. Temos Lucila, temos o Guarani, tá? Obra bastante importante também pro período indianista. Antônio de Almeida, não, já falamos de Alencar, e Bernardo Guimarães. Também tivemos Visconde de Taunay, Franklin Távora e o Machado de Assis querido, na sua primeira fase. O Machado, gente, ele não ficou famoso nessa época. Machado começou a fase,
Onde ele se encontrou, vamos dizer assim, foi no realismo, tá? Machado no romantismo, ele meio que passa despercebido, tá bom? E produziu pouquíssima coisa. No teatro, nós temos Martim Pena, Martim Pena, França Júnior e Arthur Azevedo. José de Alencar também escreveu teatro, tá? Na poesia nós temos Gonçalves de Magalhães, Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo, Junqueira Freire, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela e Castro Alves, tá? Dois dos nomes mais importantes da poesia no romantismo estão aqui, tá? Olha, nós temos Álvares de Azevedo, grande importância na segunda fase, Castro Alves, grande importância na terceira. O romantismo brasileiro é dividido em 3 fases, embora cada uma delas possua características próprias. É bastante evidente a interpenetração e a transferência de características de uma para outra. Então não está separado, gente, igual estilo literário. Ele nunca está completamente separado, completamente imune ao período que veio antes ou a produção posterior. Quase nunca está imune à produção que vem anterior. Tudo, né? A gente vai sentindo as tendências, a produção, as pessoas trocam ideias, né? Muitos desses caras se conheciam, liam uns aos outros. Então essas tendências elas vão se mesclando. Então, num estilo igual ao romantismo brasileiro, que a gente tem 3 fases distintas, é óbvio que elas não vão ser completamente distintas. A produção é um pouco diferente, o foco é um pouco diferente, mas a gente percebe que elas se interpenetram, ok? Primeira fase, nacionalismo, né? Como eu disse, essa coisa de criar uma identidade nacional, isso estava muito forte. Inclusive tem outra palavra que eles usam para isso. Ó. Minha letra de forma é horrorosa, mas é mais fácil de entender aqui. Ufanismo. E quando você é muito nacionalista, você é fanático pela sua terra, sua própria terra. Então, ufanismo vai ser uma característica dessa primeira fase. É um nacionalismo extremo, tá? Indianismo, como a gente já disse, né, a exaltação do povo indígena, das suas características, da sua nobreza, né, é criado esse estereótipo em torno da figura do índio, né, como alguém que é puro, que é honesto, tá bom? Não que não seja nessa questão, né, que criou-se, não é isso, né? Mas assim como o cavaleiro medieval foi estereotipado, como se todos fossem iguais, né? Dentro daquela característica ali do herói, o índio também, tá? Mesma coisa. Cor local. O que significa cor local? É mostrar a identidade. Qual é a cor local? Quais são os tons do Brasil? Né? Quais são os tons que se mostram na sociedade, na natureza? Então é exatamente tudo que diz respeito ao Brasil, a cor local. Aversão à influência portuguesa. Bom, a gente estava vindo de um período em que a gente tinha sido colonizado durante muitos anos, tá? As influências portuguesas, elas eram impostas, né? A gente não tinha como criar uma identidade nacional, uma coisa nossa. Então, tudo que vinha pra gente era europeu, principalmente era português. Então, além dessa necessidade de criar uma identidade, baseado nesse ufanismo, né, nessa coisa fanática com a própria terra, veio a aversão à influência portuguesa, que eles chamam também de lusofobia, né, porque lusitano é relacionado a português. Então tem eles querem afastar essa influência, né? Não, na nossa poesia não, no nosso romance não, a gente não quer, né? Então
tem esse período de renegar, né, essa influência portuguesa que estava vigorando aqui durante mais de um século, acredito, né? Mas né, a gente está falando aqui de a gente está falando aqui de 1836, então eles estão aqui desde 1500, a gente está falando de 3 séculos. 3 séculos de influência portuguesa, de uma não identidade, né? De uma dormência na nossa própria identidade. Então isso teve esse momento de explosão, de se rebelar mesmo contra isso. Misticismo. O misticismo, gente, é também em torno da figura do índio, né? Os rituais indígenas. Muito pouco se sabia, tá? Vamos entender que todos esses ritos, né, indígenas, religiosos, eles eram exóticos, as pessoas não podiam participar. Ninguém ia na tribo para entender qual é o ritual de um homem se tornar um pajé, por exemplo, um cacique, entende? Era tudo muito velado, então tudo se criou, né? Eles não foram lá fazer uma pesquisa igual hoje em dia aconteceria, né? Ir lá fazer uma pesquisa, como é que acontece tal coisa? Vamos observar os rituais. Não. Isso foi criado, bem como a utilização de palavras que eram falsamente tupi, tá? A gente vai ver alguns romances, palavras que na verdade não são do tupi, mas eles reproduziam a sonoridade do que eles imaginavam ser, esses autores. Então tem um pouco essa brincadeira linguística, tá? De tentar reproduzir o tupi através de juntando sílabas, né? E etc. Então o misticismo tem a ver com isso, com os ritos, né, indígenas, a religiosidade também, tá? Essa coisa mística do índio, essa coisa exótica. Na primeira fase do romantismo, diversas obras retrataram o índio como um herói de alma elevada, no qual as forças do caráter refletiam na sua força física. Então, gente, o índio ele era tão elevado, ele tinha um caráter tão forte, tão poderoso, que isso tudo vinha na força dele. Eles eram guerreiros destemidos, eram invencíveis, vamos dizer assim, porque o caráter deles era tão limpo, era tão puro, que isso refletia na força deles, né? Em destaque a gente tem nesse momento Ijuca Pirama, de 1851, que é do Gonçalves Dias, e o Guarani, do José de Alencar, 1857. Bom, trouxe aqui um trecho do Guarani para a gente entender como essa construção do indígena, né, como essa pessoa muito pura, muito iluminada, muito além do homem branco. Aqui a gente tem uma comparação que fica bem clara, tá? Ó, Loredano desejava, Álvaro amava, Peri adorava. O aventureiro daria a vida para gozar. O cavalheiro arriscaria... peraí, gente. Apostaria. Acho que é isso, apostaria a morte. Então, vamos pegar. A professora digitando na pressa e não revisou depois. Tem que revisar, hein, gente. Ó, Loredano desejar. A gente tá falando do amor de uma mulher. Cecília, tá? Ceci, especificamente. O Peri era o índio que trabalhava na propriedade da Ceci. Então aqui eles estão descrevendo os homens que estavam. Todos eles tinham interesse na Ceci. Mas o que cada um estava disposto a oferecer para Ceci? Loredano desejava, Álvaro amava, Peri adorava. Então, para o Peri, a Ceci ela não era só uma mulher, ela era uma deusa, alguém que estava acima dele. Então, ele adorava ela. Então, ó,
O aventureiro, né, Loredano, então continua no paralelismo, né, falando de cada um. O aventureiro daria vida para gozar. O cavalheiro, né, o Álvaro, a morte para merecer um olhar. Ele apostaria a morte para merecer um olhar. O selvagem se mataria, se fosse preciso, só para fazer Cecília sorrir. Então, olha só. A gente tem 2 homens brancos que, né, eles fariam em prol deles mesmos, né? O Loredano, ele desejava Cecília e ele seria capaz de dar a vida para gozar, para se divertir, né? Para se alegrar junto com ela, provavelmente. O cavalheiro, o Álvaro amava, né? Ele apostaria a morte para merecer um olhar. Ele queria o olhar. Já o Peri, gente, ele se mataria, se fosse preciso, só para fazer Cecília sorrir. Então ele não queria nada para ele. Ele queria que a Ceci sorrisse. Não sei por que ela sorriria se ele se matasse, né? Só se ela fosse uma pessoa muito... Enfim. Mas é isso. O índio, ele é elevado. Ele é melhor do que os caras brancos que estão querendo também, que tem interesse na Ceci. Entendeu? Então é assim que o índio era retratado nessa época. Segunda fase. Bom, a segunda fase é ultra romântica. É assim, gente. Eu brinco que é a sofrência. É assim... Garçom, toca esse DVD. Troca o DVD. Porque, assim... O pessoal era muito... Era um excesso de sentimentalismo, excesso de subjetividade, pouco racionalismo. Era o pessoal que se jogava mesmo, tá? Ó, ultra-romantismo, então é isso, né? Mal do século. Mal do século, o que tem a ver? O mal do século, gente, é uma coisa que surgiu lá na Europa. Por quê? Os jovens desse período, né, os poetas, os artistas que tinham essa coisa ultra-romântica, eles tinham uma vida boêmia, sim, era todo dia na taverna, né, a gente tem até um Noite na Taverna aqui do Álvaro de Azevedo, que é muito famoso, né, então ele vivia tão intensamente aquele momento, ele sofria, ele dormia mal, ele bebia muito, ele usava ópio, né, que era a droga da época. Então esse cara, ele se destruía e ele morria com 25 anos. Morria novo, né? Geralmente de tuberculose. Então o mal do século está relacionado a isso, tá? Essa sociedade, essa juventude doente, que tem muito a ver com o emocional também, mas também muito a ver com a tuberculose, que matou muita gente naquela época, né? Gente que não se cuidou tão bem. Excesso de subjetivismo. É muito derramamento ali do interior, do eu, né, do sofrimento, da dor amorosa, da idealização, né? Irracionalismo. Então, não tem essa coisa da razão que a gente vê em algumas características, né, da poesia. É muito sentimento, é muito subjetivismo. Escapismo, né? Você quer escapar, né? Você quer escapar. Escapismo, escapa, fantasia. Então, o cara tá sempre viajando, ele tá sempre pensando na amada, ele tá de corpo presente aqui, mas ele tá sempre escapismo, ele tá sempre em outro mundo, tá? Culto à morte. Então, se você não vai me amar nunca, melhor eu morrer, tá? Então a gente vê que isso é um tema frequente. Se não tem o seu amor, eu prefiro a morte, tá? Pessimismo e obscurantismo, né? Então, tipo assim, eles sempre acham que nunca vai dar certo e são obscuros, né? Essa coisa, escuridão, trevas, né? Tipo, bad, galera da bad mesmo. Amor idealizado e inatingível. Acho muito engraçado o interesse dos poetas dessa fase por essa coisa sempre idealizada. Se a gente vai ver que o eu lírico, ele nunca toma uma atitude. Ele não chega pra falar com a mulher, tô afim de você. Não. Ele sofre, ele acha que aquela mulher nunca vai olhar pra ele, mas simplesmente porque a mulher às vezes nem sabe quem ele é. E ele podia muito bem se apresentar: oi, meu nome é fulano, eu
tô interessado em você. Mas não, ele resolve sofrer, então ele acha que nunca vai dar certo. Então, essa coisa idealizada, inatingível. E isso também é uma característica né, do período. Então, a mulher é sempre como uma coisa espiritual quase, né? É sempre uma musa. Ela é sempre muito branca, ela é sempre a pele translúcida, né? A gente vai ver que vai aparecer isso. Pele translúcida, cabelos longos, negros como a noite, essas coisas, tá? A segunda geração romântica é acometida pela crise existencial do ultrarromantismo. Crise existencial, gente. A gente pensa né, muito na nossa vida, que tá tudo errado, né? Então é uma crise existencial, é crise com a sua própria existência. Pelo ultrarromantismo português, que também estava rolando isso lá. E byronismo, gente, Lord Byron. Lord Byron foi o cara do romantismo na Europa. Ele era a personificação do ultrarromântico. Então ele era o cara boêmio, ele era o cara pessimista, ele era o cara anti-herói. Tem muito essa coisa também no romantismo, do anti-herói, que é aquele cara que ele não tem nada de herói nele. Assim, ele não quer saber das pessoas, ele não conversa direito, ele enche a cara todo dia. Então tem meio essa coisa do anti-herói, tá? Que não é o cara que tá... Não, o vilão não, gente. Vamos deixar isso claro. Abrir um parêntese aqui, esclarecedor. Anti-herói não é vilão. Anti-herói, ele tem as características opostas ao herói. Então, enquanto o herói tem um caráter elevado, uma pessoa iluminada, o anti-herói é o oposto. É o cara, né, obscuro, é o cara pessimista, ele não conversa com as pessoas, ele não sorri. Entende? Então, o tédio e a melancolia, né, o tédio e a melancolia é chamado de spleen, tá? Também é um termo, né, gringo. O sentimentalismo excessivo e o desespero são marcas dessa fase. Então o cara se desesperava sempre, às vezes ele cometia suicídio, tá? Porque a vida não importava muito. Obra de destaque: Lira dos 20 anos, de Álvares de Azevedo. Vamos ler um trechinho? Gente, Álvares de Azevedo aqui, Álvares de Azevedo morreu aos 20 anos. Pra você ver como é que essa questão do mal do século era... O Álvares de Azevedo produziu, olha só, ele produziu o que ele produziu até os 20. E morreu aí, eu acredito que de tuberculose também. Também isso, vida boêmia, não se cuidava. E a gente percebe que alguns desses autores ultrarromânticos, né, a gente sempre fala da divisão do eu lírico para o autor, mas a gente vê que a obra, nesse caso, interfere muito na vida da pessoa, tá? Não que tudo que ele escreveu aconteceu com ele, a gente continua tendo essa separação de eu lírico, por favor. Essa separação nunca vai cair. Eu lírico é uma coisa, o autor de carne e osso é outra. Mas é obviamente que as coisas podem se mesclar, tá? Que a vida pode imitar a arte e vice-versa. Vamos lá. Sou um doido, talvez, um doudo, né? Antigamente essa coisinha de Portugal aqui, português, era doudo. Sou um doudo, talvez, de assim amar-te, de murchar minha vida no delírio. Se nos sonhos de amor nunca tremestes, sonhando meu amor e meu martírio. Então, assim, ele tá aqui falando que ele sonha com essa mulher, mas ela nunca nem tremeu de amor por ele, né? Ela nunca, né? Mas ele sonhava com o amor e com o martírio. Então ele sonhava com ela, mas ele sonhava ela tava negando ele, ela não queria saber dele, né? Então ele se acha doudo por se amar assim e por murchar a vida no delírio. A vida dele fica presa naquele delírio, né? Ele não tá vivendo, ele vive pra sonhar, ele vive pra sonhar com ela, né? Então é essa aí a temática, né? Pra gente entender um pouco. Então, ó, as rimas são bem simples, alternadas, né? A com A, P com B. Amar-te com tremeste, delírio com martírio. Terceira geração. Geração condoreira, tá, gente? Grande representante foi Castro Alves, também conhecido como poeta dos escravos.
Então, os temas, né? Condoreirismo, né? Eles acreditavam que o voo do condor, que é uma ave de rapina que voa muito alto, né? Representava a liberdade. Então, os temas sociais e políticos. Abolicionismo estava muito em alta, muito, né? Ainda não tinha sido, a escravidão não tinha sido abolida, mas já tinha uma corrente muito forte de intelectuais que falavam, cara, isso é um absurdo, não dá pra continuar, a gente tá progredindo e as pessoas continuam usando mão de obra escrava. Fala sério, isso é absurdo. Liberdade, né? Abolicionismo e liberdade. Tom retórico e exaltação. Gente, tom retórico é quando você usa a sua palavra, né? A retórica é a arte da palavra, que não é literatura, mas vamos dizer assim, de usar a palavra de uma maneira bem construída, de uma maneira que vá comunicar melhor, mas sempre com muita beleza, com erudição, tá? Então, e exaltação. Então, sempre são coisas, são cantos que exaltam as pessoas, para elas entenderem, para comover elas, tá? Então é sempre uma coisa mais exaltada. Vamos ler aqui um trecho. Ah, não, nenhum trecho ainda não, peraí. Também conhecida como condoreira, a terceira geração romântica retorna à realidade de que a segunda desviou-se. Então, vocês podem ver, olha que diferença. A gente vem na segunda fase em que a fantasia, a coisa é o delírio, né? Como o Álvaro de Azevedo disse. É o delírio romântico. Então a gente volta pro chão, apesar de alçar voo com condor, né? Tem essa contradição aí, mas volta para a realidade tátil, para as coisas sociais, filosóficas, políticas. Então esses temas vão retornar na terceira fase. Recorreu à retórica, como eu disse, né, com o intuito de convencer o leitor e a sociedade da necessidade abolicionista. Obra de destaque, Navio Negreiro, de Álvares de Castro. Castro Álvares. Vamos ler um trecho. E ri-se a orquestra irônica, estridente, e da ronda fantástica serpente faz doudas espirais. Se o velho arqueja, se o chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala, e voam mais e mais. Triste, né? É bonito esse poema, é triste. Mas é muito, muito bonito, muito bem escrito, tá? A gente vê aqui que as rimas são bem simples. O que ele tá falando, gente? Ele tá falando de uma pessoa sendo açoitada, tá? Então, olha, a gente vê aqui, ó, orquestra irônica porque o barulho do chicote, né? Estridente, ele estala, né? A ronda fantástica serpente, da ronda fantástica. A serpente é uma figura, uma metáfora pro chicote, que parece uma cobra. Faz doudas espirais, né? Faz espirais no ar, né? Quando ele vai pra chicotear. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, né? Porque bate em velho, em criança, em qualquer um, né? Todo mundo levava chicotado, desde que fosse negro. Se o velho arqueja, né? O velho apanha e cai, né? Resvala no chão, ouvem-se gritos. O chicote estala, né? Estala de novo. E voam mais e mais, né? O voo acredito que metaforicamente, né? Na mente deles, eles tentavam ser livres e voar, apesar de estarem ali presos a essa realidade triste. Bom, eu trouxe como uma inspiração pra gente aqui essa obra que é romântica, do Delacroix, A Liberdade Guiando o Povo. E eu achei, né, que era bem interessante, logo depois do Castro Alves, que fala de liberdade, de abolicionismo, a gente colocar essa figura que é uma figura icônica na França. A gente vê que ela tá segurando a bandeira francesa, né? É uma imagem muito importante da Revolução Francesa. Então a liberdade está guiando o povo, né? Que é de 1831. Uma obra realmente muito importante, em que a gente vê essa coisa mesmo de uma idealização, né? Como se realmente a liberdade pudesse
abrir o caminho para todos, enfim. Gente, é isso, a gente fica por aqui.